Agora a gente vai passar, então, para as cantigas satíricas, que são a cantiga de escárnio e depois a cantiga de maldizer. Vamos ver o que elas têm em comum, porque são ambas satíricas, e depois o que elas têm de diferente, porque, afinal de contas, elas são dois tipos diferentes de cantiga. Na cantiga de escárnio, a gente tem uma sátira indireta, mais genérica. Então, está fazendo uma crítica social, está satirizando uma pessoa ou uma situação, mas é de forma indireta, de forma genérica, não cita especificamente o nome de ninguém, não diz o nome da pessoa satirizada. Elas são maliciosas e ridicularizam a pessoa satirizada, criticam negativamente, portanto. Tem linguagem trabalhada com ironia, sutilezas, trocadilhos, ambiguidades. Então, existe aí uma intenção de provocar o riso por meio de trocadilhos e ambiguidades. Existe uma intenção de falar indiretamente uma coisa que as pessoas vão entender, né? Mas falar indiretamente com essas sutilezas, né? Com esses jogos de palavras. Exemplo de cantiga de escárnio. Sobre vós, senhora, eu quero dizer verdade, e não já sobre o amor que tenho por vós. Senhora, bem maior é vossa torpidez do que a quantas outras conheço no mundo, tanto na feiura quanto na maldade. Eu não vos amo, nem me perderei de saudade por vós, quando não vos vir. Então percebe que ele está ridicularizando uma mulher, mas ele não fala quem é, ele não fala o nome dela. Ó, a gente sabe que é uma mulher, uma senhora, a gente sabe que ele está dizendo que ela é torpe, que ela é feia, que ela é má, que ele nunca vai sentir saudade dela, que ele não ama, percebe? Então ele está ridicularizando alguém, mas sem citar nome, beleza? De uma forma indireta. Ela vai entender, tem essa ideia. Tudo bem? Já a cantiga de maldizer fala mal mesmo na cara dura, né? Então é uma sátira direta. Cita o nome da pessoa ou cita o nome da situação. Tem linguagem de baixo calão. O que é linguagem de baixo calão? É palavrão, né? Palavra que a gente não diz num ambiente de boa educação, num ambiente de corte, de relações interpessoais da sociedade, né? Então, com palavrões, com agressão verbal, a pessoa satirizada tem a intenção clara de difamar, né? Não tem nada aí nas entrelinhas, não tem nada indireto, fala diretamente mesmo. Exemplo de cantiga de maldizer. Marinha, o teu folgar tenho eu por desacertado, e ando maravilhado de te não ver rebentar. Pois tapo com esta minha boca a tua boca, Marinha, e com este nariz meu tapo eu, Marinha, o teu. Com as mãos tapo as orelhas, os olhos e as sobrancelhas. Tapo-te ao primeiro sono, com minha pissa o teu corno. E como não faz nenhum, com os colhões te tapo o cu. E não rebentas, Marinha? Então vejam, aqui a gente tem o nome da pessoa, a gente tem palavrão, né? Pissa, cono, cu. A gente tem uma linguagem até obscena, né? E não está nas entrelinhas, está dita de uma forma bem direta. Então, essa é a diferença aí da cantiga de maldizer para a cantiga de escárnio que a gente tinha visto antes. Tudo bem? Então, essas são as cantigas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a prosa no trovadorismo português. Na prosa, ou seja, um texto que não é escrito em versos, né, é escrito em parágrafos. Lembra que a gente falou sobre a diferença de verso e prosa ainda nas nossas aulas presenciais? Então, na prosa, a gente vai ter as novelas de cavalaria. As novelas de cavalaria, elas não são propriamente novelas, como a gente estuda o gênero novela, né, em língua portuguesa, que é um texto um pouquinho maior que o conto e um pouquinho menor do que o romance, que tem alguns focos narrativos e etc. Não é bem isso. As novelas de cavalaria, elas são textos bem longos, então elas são mais próximos ao que a gente chama de romance hoje em dia, né, na nossa literatura. Então é uma longa narrativa de ficção
com vários conflitos entrelaçados e de caráter bélico, bélico no sentido de ser sobre guerras e combates, centrada na figura do cavaleiro medieval. Cavaleiro, um homem que anda a cavalo, né? Não confundam com cavalheiro. As novelas de cavalaria contam as aventuras de um herói que ele está ou sendo movido por princípios religiosos, ou pela fidelidade ao seu rei, ou à sua amada. Qual que é a ideia aqui? Ou ele vai passar por essas aventuras para defender as fronteiras do seu reino, ou ele vai atrás de alguma coisa porque o rei mandou, ou ele vai atrás de alguma coisa por motivos religiosos. Exemplo, Rei Arthur e o Cavaleiro da Távola Redonda. É uma das novelas de cavalarias mais famosas aí até hoje, né? Tem filme, vocês já devem ter ouvido falar. A Demanda do Santo Grau. A Demanda do Santo Grau é uma das novelas de cavalaria mais famosas aí do trovadorismo em Portugal. Conta a história de um cavaleiro e ele está indo em busca do Santo Grau. O Santo Grau é o cálice em que foi colhido o sangue de Cristo, né? E existe uma lenda, né, de que esse cálice esteja em algum lugar e as pessoas buscam por esse cálice em várias histórias de ficção, né? Nessa história, nessa novela de cavalaria portuguesa, quem busca pelo Santo Grau é um rapaz que ele é virgem e ele precisa se manter virgem porque só sendo um cavaleiro virgem é que ele tem a chance de encontrar o Santo Grau, né? Essa é a crença que ele tem. E ele passa por algumas provações, então ele está procurando esse cálice, né? Esse Santo Grau, e algumas moças dão em cima dele, aparecem no quarto dele no meio da noite, e ele tem que deixar as moças e preservar a sua virgindade para que ele consiga continuar buscando pelo cálice, né, pelo Santo Grau. Uma dessas moças comete suicídio porque foi rejeitada por ele. Então a gente tem várias histórias aí que vão se entrelaçando a essa história principal, né, de busca por princípios religiosos, né, no caso dessa novela de cavalaria que eu estou dando o exemplo para vocês. Tudo bem? Então essa é a produção em prosa durante o trovadorismo em Portugal. Essas são as referências de onde eu tirei a aula de hoje. Fiquem à vontade para me perguntar dúvidas, tá? Estou à disposição. Um beijo, tudo de bom, gente. Até mais.